Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé só por alguns instantes. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10. Livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Quero falar nessa noite sobre a maravilhosa presença de Deus. Hebreus, capítulo 10, a partir do 19, depois da leitura, convido o diácono Alisson para orar, agradecendo a leitura, intercedendo por mim também. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 10, a partir do 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu servo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Saúde a todos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, neste momento, pedir a Tua bênção pela vida do Teu servo, pastor Atu, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra nesta noite e que possamos, ó Pai, aproveitar, ó Deus, e usufruir daquilo a qual o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, que possamos aprender, que possamos meditar todos os dias e que sirva, Senhor, de entendimento e discernimento e conhecimento para cada um de nós, que possamos ser abençoados, ó Pai, nesta noite pela Tua palavra, Senhor, e continua usando o Teu servo, como até aqui o Senhor tem usado para a glória do Teu nome e para abençoar o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se tem uma palavra que todo cristão, ou até não cristão que é familiarizado em ler a Bíblia, é a palavra testamento, né? Lembrando que testamento e aliança têm o mesmo significado. E nós, leitores das Escrituras, sabemos que a nossa Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antiga Aliança e Nova Aliança. Sempre que nós falamos da Antiga Aliança, nós lembramos do Sinai, onde Deus deu a lei à nação de Israel. E claro, junto com a lei vieram as bênçãos da aliança que Deus fez com a nação de Israel, e vieram as responsabilidades. Vieram bênçãos essas espirituais e materiais, e consequências físicas e também consequências espirituais, caso essa antiga aliança fosse quebrada, principalmente, claro, unicamente por parte
de Israel. E nós lembramos de uma aparente dureza da parte de Deus por conta da antiga aliança, quanto a um juízo de Deus imediato, principalmente quando Israel transgredia, quebrava a aliança, quebrava a lei de Deus. E claro, o Senhor mandava exército punir Israel, uma série de disciplinas, miséria, doença, uma série de castigos, de disciplina, melhor dizendo, veio da parte de Deus para a nação de Israel, que quebrava a antiga aliança. Nós estamos familiarizados com isso. Onde nós falhamos muitas das vezes é a responsabilidade, o privilégio, as responsabilidades e as consequências do que diz respeito à nova aliança. A antiga aliança houve por parte da lei, principalmente no livro de Levítico, ensinando com toda clareza que era preciso o sacrifício de animais. Nós lembramos disso, de matar cordeiro, sacrificar bezerros, sacrificar rolinhas, uma série de animais Deus separou para o sacrifício da antiga aliança. Na nova não, na nova foi um cordeiro apenas, morto uma única vez, e produziu em nós até hoje um acesso maravilhoso à presença de Deus. Temos aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e a nova aliança, sem dúvida, é a maior revelação de Deus para a humanidade. A nova aliança, ela é insuperável. A antiga era a sombra das coisas que viriam de vir. Tudo que está no Antigo Testamento apontava para o Filho de Deus que estava por vir. Cristo é o Deus encarnado e habitou entre nós. E nós, olhando para Jesus, vimos o próprio Deus, a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Com base no texto que lemos, eu fiz aqui 3 divisões, para a gente entender melhor sobre a nova aliança. No que diz respeito a privilégio, deveres e consequências. Se você lembrar disso, eu saio daqui feliz. Lembremos dos privilégios da nova aliança, dos deveres da nova aliança e das consequências de rejeitar a nova aliança. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta comigo, vamos ver que privilégios foram esses que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. O primeiro privilégio está no início, do versículo 19 de Hebreus 10, é entrar no Santo dos Santos. O texto diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós só fazemos ideia da maravilhosa revelação desse versículo 19, se nós lembrarmos que o Santo dos Santos era o local mais sagrado do templo. Havia o pátio, onde as pessoas se reuniam e traziam os sacrifícios a Deus. Havia o lugar santo, onde havia o altar onde o animal era sacrificado. E depois do santo havia o Santo dos Santos, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para aspergir sangue em cima do tabernáculo de Deus. Quando Deus fazia da arca da aliança, agora sim chegou a memória, uma vez por ano o sacerdote fazia isso. O autor de Hebreus está dizendo que a nova aliança, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao local mais sagrado que a antiga aliança tinha. Nós temos acesso à presença de Deus irrestrita. Aonde você estiver, com a fé em Jesus Cristo, você pode orar e Deus pode ouvir sua oração. Você pode pedir para que o Senhor manifeste-se e a presença dele o visita, porque o Santo dos Santos agora está onde o povo de Deus se reúne. Jesus vai dizer que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no meio do seu povo. Isso é um privilégio. Nós agora não precisamos mais de ano em ano. Agora, meu filho, toda hora, glória a Deus, qualquer hora do dia, seja de madrugada, seja se você está no hospital, aonde você estiver, você tem acesso à presença de Deus por causa do sangue de Jesus. Não há méritos em nós. A antiga aliança, eu poderia trazer um cordeiro
e a presença de Deus me beneficiaria por alguns instantes, até aquele sacrifício por um pouco período de tempo. Na nova não, querido, você não precisa trazer nada. Cristo foi o Cordeiro de Deus entregado por nós. Cristo foi o Cordeiro que abriu acesso a essa presença maravilhosa, glória a Deus. E o próprio autor de Hebreus vai dizer que isso sim é um privilégio, entrar no Santo dos Santos. Como fazemos isso? Versículo 20 ele diz aí duas formas básicas de entrar nesse Santo dos Santos, na presença de Deus. Versículo 20 ele diz: pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, o novo e vivo caminho, o novo sabemos que diz respeito à nova aliança, que Cristo inaugurou com o seu sangue. Sempre que nós ceamos, nós lembramos disso, né? Essa é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. E novo nós sabemos que é a nova aliança, mas por que é vivo? Porque esse caminho realmente um dia teve morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais voltar para lá. Então nós temos acesso à presença de Deus, nós andamos por causa de Cristo até a presença de Deus, porque Ele ainda está vivo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Temos acesso a Deus porque o caminho é pelo sangue que Cristo derramou na cruz e é vivo, glória a Deus. Ele está vivo e intercede por nós e está à direita de Deus. Isso é privilégio. Isso é privilégio. Privilégio que nós nunca devemos esquecer. Com base nesse privilégio, o texto continua dizendo, versículo 21 e 22, ele diz: olhe, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22 ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Onde você pode dobrar os seus joelhos e saber que Deus pode se manifestar é por causa de Cristo. Não há méritos em nós, não há vantagens em nós, nós não temos créditos com Deus. Até para nós orarmos, nós lembramos do nome de Jesus. É através dele que sentimos a presença de Deus, é por causa dele que temos pecados perdoados e é por causa dele que você pode falar e Deus vai lhe responder. Por causa dele. Quando Deus poderia nos punir por causa dos nossos pecados, em nós há o sangue do Cordeiro de Deus, e agora nós somos filhos de Deus, participantes dessa família. Jesus é o nosso irmão mais velho e temos acesso a Deus a todo instante. Isso, meus irmãos, é privilégio que a nova aliança trouxe para nós. Acesso à presença de Deus irrestrita e ilimitada. Não há vantagens em nós. Tudo isso por causa do sangue do Cordeiro. Isso é privilégio. Agora vamos para as nossas responsabilidades. Não é maravilhoso ter acesso a Deus? Não é uma bênção você falar e Deus ouvir? Não há nenhuma punição da parte de Deus para nós por causa do sangue de Cristo, já que somos os seus filhos? Isso é maravilhoso. Agora vamos devagar com o andor, que o santo está de barro. Acompanhe comigo aí o versículo 23. Quais são os deveres que temos na nova aliança? Privilégios maravilhosos, mas também temos deveres. O versículo 23 ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se você sabe que tem acesso à presença de Deus, você tem uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? É manter-se firme. É deixar de ser vacilante. É deixar de ser aquele que não tem compromisso com nada, nem ninguém. Se o sangue do Cordeiro me beneficiou, me tornou filho de Deus, logo eu devo andar como filho de Deus. E o autor de Hebreus está dizendo que por causa desse sangue, da nova aliança em nós, nós temos um passo, nós temos a maneira de trilhar com base na firmeza. Um trilhar vacilante,
uma vida dúbia, cristãos aqui e fora não, cristãos aqui em casa não, cristãos aqui, mas na praia não, cristão aqui, mas no trabalho não. Isso não condiz com as responsabilidades, com os deveres da nova aliança. A nova aliança nos diz o seguinte, que eu tenho que guardar firme a confissão que eu tenho. Eu não confesso a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu não confesso o meu testemunho de que Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu acho que uma das frases mais bonitas que você vai ver aí, espalhado pelo mundo, é dizer que Jesus é o meu Salvador. Mas, meu filho, Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Viu? Não se engane. Se Cristo não manda na sua vida, Ele ainda não o salvou. Para que Ele me salve e me liberte, a primeira decisão que faço é entregar a minha vida a Ele e dizer: faça de mim o que o Senhor quiser. Nós passamos a ser servos do próprio Senhor Jesus, e Ele faz de nós o que quiser. Pedro disse isso em Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro sabia que tinha um compromisso com Deus. Pedro sabia que a obediência devia trilhar aonde ele estivesse. O caminhar cristão, o privilégio que temos para com Deus, vem acarretado de responsabilidade. E confessar o nome de Deus, honrar o nome de Deus, é uma dessas responsabilidades. Honre. Outra responsabilidade, o texto nos diz, versículo 24, ele diz: consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos no amor e as práticas das boas obras. Considerar-nos também uns aos outros. Irmãos, o texto nos diz que a prática de boas obras e do amor, ele pode ser estimulado. Mas muitas das vezes nós desestimulamos aqueles a amar, a vingar-se. Principalmente quando a gente chega para alguém que está todo errado, igual o voo de Anu em setembro, está todo errado. Você sabe que ele está errado e você sabe disso. Você sabe disso. No lugar de você aproximar dele, aconselhá-lo a trilhar o caminho do amor, das boas obras, da integridade, dos bons costumes, você corrompe esse indivíduo, dando apoio ao que está errado. A responsabilidade que eu tenho na nova aliança é aproximar-se dos irmãos e juntos estimular o amor. Meu irmão, eu quero que você ame mais, eu quero que você perdoe mais, eu quero que você ore mais, eu quero que você amadureça junto comigo, eu não quero que você pare no tempo, eu quero que você cresça e chegue à estatura de Cristo, o varão perfeito. Nos aproximamos dos irmãos para que a gente cresça, para que a gente se torne um cristão melhor. Aí a pergunta é: se eu me aproximar de você, eu me aproximo mais de Deus, eu me torno um cristão mais sábio, eu aprendo a perdoar como devo, ou eu se torno tão carrancudo quanto você é? Ou eu me torno tão rancoroso quanto você é? A orientação do escritor aos Hebreus é que nós devemos considerar uns aos outros e estimular o amor e as boas obras. Às vezes, irmãos, é difícil amar. Às vezes é difícil perdoar. Às vezes é difícil estimular a prática das boas obras. Aí o autor diz: então estimule. Dê aquele empurrãozinho necessário, ajuda. Por isso que a vida de solidão não condiz com o cristão. Não condiz. Nós amamos ter a presença de Deus, esse acesso maravilhoso. Nós temos responsabilidades, irmãos. Guarda a confissão que você tem como cristão. Aprendemos a estimular aqueles que têm dificuldade em amar, em praticar as boas obras, olhando para a nossa vida, para eles praticarem as boas obras também. E o autor continua. Outra responsabilidade desse privilégio maravilhoso que é a nova aliança. Ele diz aí, versículo 25, esse eu sei que você conhece. Ele diz: olhe, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ele não começa dizendo congregue-se.
Ele começa dizendo o seguinte: guarde a fé, confesse o nome de Cristo que você diz que tem, estimule o amor uns aos outros. Aí depois ele diz: se congregue. A dificuldade que você pode ter em congregar-se não é por causa da igreja de A e de B. O problema está em você. Às vezes a dificuldade que temos em ter compromisso com a casa de Deus não é por causa daqueles que me cercam. É porque eu não entendi que o privilégio da nova aliança é estar junto com os meus irmãos, é orar com os meus irmãos, é estar lado a lado com os meus irmãos. Eu não entendi que a igreja não se trata de indivíduos, se trata de membros que fazem parte do mesmo corpo. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: é maravilhoso a nova aliança, mas ela diz: congregue-se e não sejais como alguns que não se congregam. Pastor, eu estou bem demais sozinho. Meu querido, se você está bem sozinho, então tem algo errado. Não existe comunhão de um só. Cristo nunca disse que onde estivesse um, eu estaria no meio. Em um não há meio nenhum. Mas a partir de 2, a partir de 3, aonde o povo de Deus se reúne, aí deve haver comunhão. Aonde o povo de Deus se congrega, você deve se congregar também. Se você leva o nome de Cristo, a igreja que você faz parte é de Deus também. Um desprezo velado à casa de Deus, a comunhão com Deus, é o próprio Deus. É um texto conectado, meu irmão, não há nenhuma desconexão do texto. Pelo contrário, se eu fui salvo por Jesus, outros também foram. Se eu fui perdoado por Jesus, outros também foram. E onde eles se reúnem? Se reúnem na casa de Deus. Então é lá que eu devo estar também. É lá que eu tenho que estimular o amor. É lá que eu tenho que estimular o perdão. É aqui que você amadurece. Há pessoas complicadas na casa de Deus. Eu posso ser uma pessoa complicada e você também, rapaz. Pastor, na igreja tem gente muito complicada. Você já se olhou no espelho, meu filho? Se eu perguntar à sua esposa como é conviver com você, o que ela vai me dizer? Pastor, isso aí irrita até manequim de loja. E olha que manequim de loja paradinho lá tem. Ele consegue irritar. Eu convivo, meu filho. É seu marido. Você tem responsabilidades para ter esse convívio. Aqui as responsabilidades são maiores. Você tem o mesmo Senhor. Sobre você está o mesmo sangue. Foi por você que Cristo morreu e por mim também. Não olhe para um mero irmão. Olhe para o seu irmão. Não, esse é irmão do diácono Adriano. Não, é meu também. É meu também. E o texto vai dizer o seguinte: pastor, por que eu tenho que congregar-se? Por que eu tenho que estar junto? Será que eu não posso fazer igreja evangélica, Jesus em casa? Aí o autor diz: olha por que você tem que estar compromissado com a casa de Deus. Olha o texto. Finalzinho do versículo 25. Não deixamos de congregar-nos como é costume de algum. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vede que o dia... Como é que está o dia aí na sua Bíblia? Está um D minúsculo ou está um D maiúsculo? Maiúsculo. Tanto vede que o dia se aproxima. A solidão não estimula a esperar a volta de Cristo. A congregação sim. Você está aí um itinerante, sozinho, um solitário, um lobo solitário. Não vai estimular você a volta de Cristo. Está congregando se vai. É o que a Bíblia está dizendo. O texto está dizendo que uma das responsabilidades que tenho é esperar a volta de Jesus com a noiva. É esperar a volta de Jesus com o povo dele reunido. É esperar a volta de Jesus com os meus irmãos. Já pensou que está esperando sozinho no fundo de uma rede? E você não vai ver Jesus voltar, porque Cristo não veio buscar solitário. Ele veio buscar uma noiva bem adornada, bonita, que é a igreja do Senhor espalhada sobre a terra. Tu é membro, rapaz. O membro sozinho morre, apodrece. Mas quando você está junto, as juntas e medulas, a presença do Espírito Santo, o compartilhar do pão, a vida em comunidade, você faz parte da noiva, e é a noiva que ele veio buscar. Pastor, mas eu estou me sentindo tão bem em casa.
Você está sendo guiado por emoções, meu filho, mas seguir pela Bíblia. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. E ela diz: congregue-se. Se há uma ordem específica das Escrituras a estar junto, quem somos nós a viver sozinhos? Você não tem ideia de quantos irmãos gostariam de estar aqui, mas não podem. São muitos irmãos. Ministramos a ceia ontem, junto com o diácono Adriano, a irmã Geisa Camada, e ela disse assim: eu acompanho os cultos pela live. Ela disse assim: mas minha vontade é de estar lá com vocês. Preste atenção, irmãos, ela quer estar, mas não pode. Muitos podem estar, mas não querem. O que eu tenho que reavaliar aí? Eu tenho que reavaliar se eu faço parte do privilégio da nova aliança. Porque a nova aliança diz respeito a membros, diz respeito a povo, diz respeito a uma igreja formada por indivíduos. Eu tenho que reavaliar se esse Cristo encontrou com a minha vida, porque eu amo o povo que Cristo ama. Eu faço parte do povo por quem Cristo morreu, ou não? Então há pessoas que gostariam muito de estar aqui, mas infelizmente não podem. Pastor, nós vimos aqui, com base no texto, privilégio, deveres, mas tem consequências. Rejeitar a nova aliança, desrespeitar os preceitos da nova aliança, tem consequências. Vejamos quais. Acompanhe comigo o versículo 26, para a gente entender melhor. Se pecarmos deliberadamente, versículo 26 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: se eu tenho uma vida, se pecarmos deliberadamente, Deus não tem os nossos pecados, Deus não nos tem como inocentes. Você é um pleno conhecedor da verdade, rapaz. Você conhece as Escrituras, sabe que ela orienta-nos a ajudar uns aos outros, ela orienta-nos a guardarmos a confissão que temos, ela orienta a congregar-nos. Você sabe disso. Você sabe disso. Aí o autor de Hebreus disse: você sabe disso e peca deliberadamente à luz da revelação que se tem, a punição será maior. Ele vai dar um exemplo como era a punição na antiga aliança. Olha, ele vai dar um exemplo aqui, versículo 27 e 28. Ele diz: olha, pelo contrário, essa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários, versículo 28, sem misericórdia, morre. Faça a aliança se você quiser. É um pacto onde você pode dizer sim ou não. Mas a partir do momento que você diz sim para a nova aliança, fazer parte da noiva do Senhor, da igreja do Senhor, e rejeita os deveres que tem, o juízo há de vir. Vejamos quais são os juízos. O texto vai dizer, versículo 29, ele diz: de quanto mais se havia pedra no Antigo Testamento, olha o que tem agora. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O que é calcar os pés do Filho? Isso é intimidade, rapaz. Você um dia estava calçando os pés de Cristo, você um dia participou da nova aliança, você esteve entre o povo de Deus, você se chamava de crente, filho de Deus, e agora rejeita. Pastor, já que eu rejeitei, está tudo certo. Não, meu filho, há uma ira esperando por todos aqueles que dizem não para Cristo. Há um castigo eterno àqueles que rejeitam a última porta, a última aliança, que é a aliança da graça.
Não brinque com o tempo que Deus lhe dá. Não brinque com a rejeição dos compromissos que temos na nova aliança. Se na antiga havia pedras, na nova há sangue. Na nova há fogo que não se apaga. Não, pastor, eu vejo a ira de Deus no Antigo Testamento, meu filho. Jesus contou parábolas que verme não se acaba, que o fogo não se apaga. É um ranger de dente, é uma dor que não se acaba. Por que há necessidade dessa advertência? Porque não se brinca com a nova aliança, assim como não se brincava com a antiga. Nunca houve tempo de brincar de povo de Deus, agora muito menos. E o texto termina dizendo o seguinte: a severa punição, né? O texto diz, olha, versículo 30 e o 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente gosta de ler esse texto para descrente, né? Mas não é para descrente não, o livro todinho de Hebreus é para crente, que estavam doidinhos para correr para o mundo, voltar para o judaísmo. A outra de Hebreus diz: você conhece a aliança, você conhece a Deus, conhece a palavra de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que a gente aprende com uma passagem como essa? Eu encerro dando apenas algumas aplicações com uma passagem tão séria que diz respeito a privilégio, deveres e consequências. Primeiro, deleite-se na presença de Deus em comunhão com os irmãos. Deleite-se, rapaz. Aproveite o máximo, adore a Deus, saia de casa entusiasmado. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Houve dias que você quis estar aqui, mas não pôde. A gente entende disso demais. Eu passei por isso, assim como você passou, agora você pode. Então venha, adore a Deus, celebre, aproveite o máximo que você puder. Salve os seus irmãos, saia feliz com os irmãos. Se não quer apertar a mão, dê pelo menos tchau. Mas aproveite essa comunhão maravilhosa. É bom estar na casa de Deus, é bom sentir a presença de Deus em comunidade. Ruim? Eu em casa, sozinho com a minha esposa, acompanhando só da televisão. Isso foi horrível, irmãos. Mas quando disseram assim: olha, vamos lá, pode 4 pessoas, minha filha. Pois vamos fazer parte das 4 pessoas na igreja. Não, agora pode 6, pronto. Vamos fazer parte das 6. Coisa boa é estar junto com os irmãos. É maravilhoso buscar a Deus em comunidade. Aproveite, meu querido. O que eu aprendo com uma passagem como essa? Entregue sua vida ao serviço de Deus. Você está disponível? Então ajude, rapaz. Vá se filiar a um departamento, faça parte do departamento de visitas. Ocupe-se com essa noiva que tem tanto trabalho a fazer, há tantas coisas maravilhosas a fazer na casa de Deus. Se disponibilize. Pastor, eu estou aqui. Chega para uma presidente do jovem e diz: eu estou aqui. Seja para qualquer departamento, sirva, use, seja útil na casa de Deus. Não seja um mero esquenta-banco. Não faça isso. E a última aplicação que eu faço numa passagem como essa é: não brinque com a nova aliança. Se a antiga aliança houve juízo da parte de Deus, da nova também. No Antigo Testamento não se falava em fogo, em castigo eterno, em inferno eterno. Pouco se falou. Havia uma obscuridade no Antigo Testamento quanto a essa punição. Mas Jesus trouxe a luz a isso. Jesus disse: olha, meu filho, se você perder essa oportunidade da nova aliança, não haverá a terceira aliança. Houveram 2. A antiga, o próprio nome já disse, foi. A nova está aí, a vigência da graça. Mas a porta um dia se fecha. A pergunta que eu faço é: em que lado você vai querer estar? No lado de dentro ou no lado de fora? Eu convido você a ser um crente em Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.